domicílio certo e conhecido. Ele estava voltando e poderia ter sido abordado na casa dele. E não em público. Um espetáculo, uma cena de humilhação, pura humilhação. Domicílio certo e conhecido. Ele estava voltando e poderia ter sido abordado na casa dele. E não em público. Um espetáculo, uma cena de humilhação, pura humilhação. Uma cena de Estado autoritário. O Malafaia não é um imigrante ilegal. O Malafaia não tem nenhuma condenação criminal. Ele não é foragido da justiça. Não estava fugindo do Brasil, muito pelo contrário, estava voltando para o Brasil, tamanha sua coragem. E veja bem, não estou falando aqui como nenhum sujeito que seja um fanático do Silas Malafaia. Eu me tornei amigo do Silas Malafaia. Nós temos, em matéria religiosa, muita divergência, mas nós lutamos lado a lado não, porque ele é comandante, ele é general nesta luta e eu sou cabo raso. E nós lutamos pelo direito de podermos continuar a discordar das nossas posições sempre que achar necessário. E é um grande homem. Então, tecnicamente, ele estava voltando. O que a Polícia Federal fez foi um teatro, e teatro só é cabível em regime autoritário. Que líderes se fantasiavam? Mussolini e Hitler. Foram os últimos dois líderes do Ocidente a se fantasiarem. O Evo Morales se fantasiava. Hugo Chávez se fantasiava. Fidel se fantasiava. Portanto, quem faz teatro é o totalitário. Não havia necessidade nenhuma. Agora, aprender o celular do Malafaia, por quê? Aí a gente tem que voltar. Porque foram encontradas mensagens, trocas de mensagens dele e do Jair Bolsonaro na investigação que analisa se Eduardo Bolsonaro e o pai cometeram crimes como atentado à soberania nacional, obstrução no curso do processo e coação no curso do processo e de obstrução de investigação criminal. O primeiro crime, nós vamos pelo terceiro. Obstrução de investigação criminal. É qualquer investigação criminal? Não. É investigação criminal de organização criminosa, de grupo terrorista. E qual é a organização criminosa de grupo terrorista se o Código Penal brasileiro, no artigo 359-K, parágrafo 4º, exatamente isso, ele diz que não comete crime, aliás, é permitido, e a lei penal brasileira garante que você vá para o exterior, forneça documentos e acuse que no Brasil autoridades violam direitos humanos fundamentais. Se isso cai por terra também o fato de que não dá para se falar que houve atentado à soberania nacional, porque esse artigo 359-K, parágrafo 4º, ele está justamente no subtítulo que fala dos crimes contra a soberania nacional. Não dá, não pode, é a lei. E a Constituição diz que no direito penal vale o princípio da estrita legalidade. Por mais que outros princípios possam se sobrepor a uma situação excepcional, se não está escrito, não pode ser aplicado. Caso contrário, é inconstitucional.
E vale lembrar também, quanto ao primeiro crime, né, da obstrução à investigação criminal, que é obstrução à investigação criminal de crimes de organização criminosa. Mas a organização criminosa precisa ter pelo menos 4. O pai e o filho sozinho não formam uma quadrilha. Ah, mas tem mais gente que você não sabe. Ah, então eu não sei. Por que a imprensa sabe, então? Por que divulgam qualquer coisa que não pode ser sabida? O que anula a investigação, portanto. Ah, não, é investigação da organização criminosa para o golpe. Mas já acabou a fase de investigação para o golpe. O Jair Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, eles foram denunciados na mesma leva. Então, para eles, acabou a investigação. Então, não tem, é impossível haver esse crime, é impossível haver violação à soberania nacional, porque no Código Penal, que quando ele fala da violação à soberania nacional, ele exclui, porque ele protege. Ele dá como direito regular, legítimo, você protestar e levar documentos a outro país para denunciar a aniquilação do direito fundamental. E, por último, obstrução ou coação no curso do processo. Eduardo Bolsonaro e o pai estão trabalhando para coagir o ministro Alexandre de Moraes e os ministros da primeira turma, pensando em obter resultado vantajoso para eles, Bolsonaro, para a família Bolsonaro, Paulo Figueiredo. Então eles estão trabalhando nos Estados Unidos, eles estão nos Estados Unidos exercendo um direito regular e legítimo, exercendo regularmente um direito legítimo, essa é a forma correta de se falar, exercendo regularmente um direito legítimo reconhecido pelo artigo 359-K, parágrafo 4º do Código Penal, não estão obstruindo nenhuma investigação de golpe, porque Jair Bolsonaro já não é mais investigado, já é denunciado, portanto réu, denunciado, admitido, portanto réu, e também não se pode falar que possa existir uma investigação na qual nós não saibamos quais outras figuras estão investigadas, porque a partir do momento que uma investigação sigilosa teve dados vazados pela própria polícia e pelo próprio STF para a imprensa, essa investigação é nula. Então eles estão lá, exercendo regularmente um direito legítimo para coagir Alexandre de Moraes e os colegas dele da primeira turma. Peraí, como é que você coage alguém exercendo um direito legítimo de maneira regular? Para mim é muito estranho eu estar coagindo alguém se eu regularmente estiver exercendo um direito legítimo meu. E outra, mesmo que fosse uma prática abusiva do exercício de direito legítimo, que o Código Civil chama de ato ilícito, quando você exerce um direito legítimo de forma irregular, ultrapassando, né, a finalidade desse direito, finalidade econômica, finalidade teleológica, né, o sentido da norma, visando somente prejudicar alguém sem haver vestígio de que você precise fazer aquilo, isso é o abuso do direito, mesmo que fosse o caso de abuso de direito, o Alexandre de Moraes seria a autoridade coagida. E os seus demais colegas, Cristiano Zanin, né, o ministro Reborn, Flávio Dino, Rocambole do Inferno, Luiz Fux, Peruca, Carmen Lúcia, Bento Carneiro e, né, Alexandre Oglandes, também conhecido como tantos outros nomes, eles seriam as vítimas, porque a coação no curso do processo é um crime autônomo. E como crime autônomo, temos o coator e o coagido. Os coatores... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível,
Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.